Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão, ok? E hoje a gente vai fazer um ovo de Páscoa. Na verdade eu vou fazer um ovo base e vou mostrar duas formas, duas técnicas para dar um efeito legal de acabamento, né? Uma noção de tridimensional no ovo de Páscoa. Vamos lá então. Vou primeiro deitar aqui a folha, porque eu vou fazer um do ladinho do outro, fica uma área melhor para eu trabalhar. Então, antes de mais nada, na verdade, eu vou fazer uma espécie de cenário. Porque como eu vou querer dar uma sensação de profundidade, de luz, eu vou desenhar aqui um retângulo, clicando aqui na ferramenta retângulo. Já fez aqui no tamanho da página. Vou fazer uma cópia. Fazer mais ou menos, vou fazer na metade, ó, certinho aqui na metade, ponto médio. Beleza. Vou colocar um tom de cinza. E nesse outro aqui, um cinza mais claro. Vou tirar a cor de contorno aqui, a linha de contorno. Beleza, vai servir como um cenário aqui para mim. Para não me atrapalhar enquanto eu estiver desenhando e acabar arrastando esses objetos, eu vou bloquear eles, eu vou travar eles de forma que eles não vão sair mais do lugar. Ó, bloqueei esse objeto, botão contrário aqui, bloquear. Com isso, se eu clicar e arrastar aqui, ó, não move, é como se fizesse parte do próprio papel, ok? Então, feito esse primeiro ajuste, vamos lá então para o desenho. Então, vou utilizar a ferramenta elipse, porque se eu vou fazer um ovo, né? Acho que a partir de uma elipse já é uma boa, né? Beleza, vou converter em curva, Ctrl Q, vou na ferramenta forma e vou puxar esses nós aqui do centro mais para baixo. Estou utilizando o teclado, ó, vocês podem ver que aparece down aqui escrito. Então, mais ou menos assim, eu acho que é um formato legal para um ovo. Vou pintar aqui de branco para a gente poder enxergar já melhor. Beleza, acho que assim tá legal. Então, eu vou puxar ele mais aqui para a esquerda e vou fazer algumas cópias. Acho que assim tá bom, só vou distribuir um pouco melhor no nosso cenário, ok? Vou deixar esse aqui no centro da página, esse aqui, ó, centralizado em relação à página, deixa eu ver. Só para deixar as coisas mais alinhadas, ficar mais bonitinho. Beleza, tá bom. Tá, então a gente tem a base aí, o ovo branco, ok? Sem graça, né, tal. Eu vou fazer primeiro um tratamento aqui de sombra para a gente ter uma noção mais tridimensional, como eu disse. Então, eu vou a partir desse cara aqui, vou fazer mais uma cópia. Então, eu vou copiar e colar dessa vez mesmo, Ctrl C, Ctrl V, para ter uma cópia no mesmo lugar. E esse cara aqui, que é uma cópia, eu vou aplicar um efeito de preenchimento interativo. Então, aqui, ó, preenchimento interativo. Vou utilizar o preenchimento gradiente. E o estilo desse preenchimento gradiente eu vou utilizar como fonte elíptico. Eu vou colocar esse ponto aqui mais para cima e esse ponto aqui mais para baixo. Deixa eu colocar uma cor nesse ponto aqui, senão a gente não vai entender o que está acontecendo, né? Vou colocar em preto, ok? E aquele outro ponto está o branco aqui. Beleza. Aí, esse ponto aqui, eu vou colocar bastante transparência. Vou colocar 100% de transparência. O que vai acontecer é que ele vai enxergar a cor branca, né, do objeto, que é o ovo aqui de trás. Nesse aqui eu vou colocar uma transparência intermediária, algo em torno de 50%. Não precisa ser exato. Beleza. Então já dá para ver que tem um nuance aqui, né, de claro para escuro no ovo. O que mais que eu vou utilizar aqui? Ó? Eu vou fazer uma transição, né, uma aceleração um pouco diferente aqui, para a gente perceber essa transição mais brusca, vamos dizer assim. Para ficar bem claro o que acontece na transição, eu vou colocar tudo para a esquerda e a gente vê que fica totalmente branco para o preto, né? Que aqui tem um pouco de transparência. Mas eu não quero tão forçado. Então, algo em torno de 50 e pouco, 60, tá bom. Vou puxar aqui essa barrinha para ajustar. Eu acho que mais ou menos assim tá legal. Qualquer coisa a gente depois faz mais um ajuste quando aplicar nos outros objetos. Ok, então aqui tem dois objetos, eu vou arrastar para ficar claro isso. Então tem um objeto que tem esse efeito de sombreamento, né, dá esse efeito tridimensional, né, de profundidade, e tem uma base que é o ovo em si, o desenho em si. Agora, com esse objeto, eu vou criar uma sombra na base. Então eu vou lá na ferramenta
de sombra. Vou criar a partir de uma pré-definição. Não, se bem que eu posso clicar e arrastar. Vou clicar e arrastar. Ó. Clicar e arrastar aqui. Vou deixar para baixo mesmo, assim. E essa sombra eu vou dar uma ajustada. Vou colocar, talvez, interna, para ficar menor. E vou ajustar o enevoamento. Aumentar o enevoamento. Para deixar um ponto escuro mais no centro, né? E ele ir dissipando mais aqui. Feito. Só que aí, desse jeito, a gente nota que parece que o ovo está flutuando. Não é o que eu quero. Então, vou pegar, selecionar aqui a sombra, clicar com o botão contrário e utilizar a opção separar sombreamento. Com isso, ele vai quebrar, né? Separar o objeto do sombreamento e eu posso mover ele para onde eu quiser. Vou colocar mais ou menos aqui. Feito. Talvez um pouquinho mais para cima. O importante é não ficar para baixo como estava, porque daquele jeito estava estranho, né? Vou pegar essa sombra e vou colocar aqui, ó, de novo, centralizado no outro objeto. Eu apertei C e E, que são os atalhos para centralizar, né? Eu poderia ter feito de outro jeito também. Eu vou desfazer até para mostrar do outro jeito mais simples. Eu acabei fazendo de um jeito mais complicado. Se eu vir bem aqui no centro desse objeto, ó, clicar nele, pego aqui bem no centro, arrasto até onde aparecer centro no outro objeto. Pronto, tá um centralizado com o outro. Vou tirar as linhas de contorno para ficar mais natural ainda. Ó, vou selecionar tudo aqui, botão da direita para tirar a linha de contorno. Então parece um ovo bem natural, né? É lógico que é uma imagem artificial, tal, mas é algo mais realista, vamos dizer assim. A gente poderia trabalhar com mais afinco aqui, ficar mais tempo, criar mais sombra e trabalhar com outras sobreposições, e aí ficaria um negócio bem realista. Mas vamos com calma, né? Beleza. Agora eu vou mostrar outras duas técnicas para a gente fazer um preenchimento e ter ficar um colorido, né? Ficar algo mais no estilo ovo de Páscoa, ok? Então o primeiro que eu vou fazer é utilizar o preenchimento interativo novamente. Então aqui, ó, preenchimento interativo. Só que dessa vez eu vou utilizar o preenchimento de padrão de vetor. Nesse aqui eu vou selecionar algum padrão de vetor. No caso até já está o que eu ia selecionar mesmo, porque antes eu estava testando, né? Mas tem outros padrões aqui que você poderia selecionar, tá? Você vê algum que se encaixe, ou você poderia criar algum adicionando aqui na paleta de vetores, né? Eu vou utilizar esse aqui com as bolinhas mesmo, tá? Vou editar o tamanho dele. Como que eu faço isso? Eu clico nesse botão e aqui eu ajusto a proporção. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, está em 101 milímetros, eu quero que seja um pouco maior, 120. Acabei digitando 129 sem querer. Então eu posso ajustar o quanto eu quiser. Mas esse tamanho eu acho até que está legal. Vou deixar assim mesmo. O importante aqui nessa caixa de diálogo é selecionar a opção transformar com objeto. Por quê? Se você não clicar nessa opção e depois você redimensionar o ovo, né, o objeto aqui, as bolinhas vão continuar do mesmo tamanho sem acompanhar o tamanho do objeto. Então eu vou tirar aqui, ó, para exemplificar. Tá aqui feito, né? Agora eu vou pegar o ovo e vou aumentar. Olha o que vai acontecer. As bolinhas continuam do mesmo tamanho, então acabam aparecendo mais pontos. Então isso vai ficar estranho, não vai ficar o mesmo efeito que você tinha feito inicialmente, tá? Então vamos voltar lá na caixa de diálogo, do preenchimento interativo, e ajustar com essa opção aqui de transformar com objeto. Assim, se a gente vier e aumentar, as bolinhas, né, que é o preenchimento em si, aumentam junto. Beleza? Então está definido aí. Vou tirar também a linha de contorno, que eu quero bem natural aqui, né? E vou aplicar um efeito sobre ele. Para aplicar esse efeito sobre ele, eu não vou aplicar... eu vou aplicar diretamente no objeto. Então vamos lá em menu Efeitos, Efeito 3D, Esfera. Isso vai permitir que a gente dê uma sensação de profundidade, de arredondado. Vamos lá. Esfera. Vai abrir a caixa de diálogo. Vou arrastar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar. Tá? A gente percebe já que ele ampliou essa parte central e os objetos parecem que estão sendo puxados para fora, né? Eu vou até aumentar aqui para a gente perceber o que acontece. Ó, mais forçado, tá? É lógico que aqui está muito forçado e acaba ficando estranho. Se eu puxar no sentido contrário, o efeito é contrário, parece que eles estão sendo sugados para o centro. Eu não quero algo assim, tá? Então eu já havia testado antes um valor em torno de 20,
25, 30, deve ficar legal aqui. Deixa eu experimentar 30. Eu acho que assim fica legal. Vou dar OK. Aí o que acontece é o seguinte, esse efeito ele acaba distorcendo um pouco nas beiradas. Aqui até que não ficou tanto, mas tá vendo esse daqui no canto? Ó? Ficou um pouco distorcida, comeu aqui a bolinha, essa bolinha aqui tá meio estranha. Então eu vou fazer o seguinte, para matar essa imperfeição, eu vou copiar esse cara aqui de novo, vou fazer mais uma cópia, copiar e colar. Vou centralizar essa cópia em relação a esse objeto. Então vou utilizar os atalhos aqui, selecionei, Shift C. Vou tirar a cor de preenchimento aqui. Na verdade, eu poderia usar já direto desse. Vou fazer de novo. Ó. Vou apagar esse daqui. Vou aumentar esse daqui um pouquinho. Aumentar usando o Shift, tá? Então, para aumentar para todos os lados. Então, vou aumentar só um pouquinho. Qual é a minha intenção aqui? Ó? Eu quero que ele fique maior do que o tamanho que eu vou utilizar para matar essas imperfeições. Agora que eu fiz isso, vou pegar esse objeto que a gente já tinha preparado para o sombreamento, vou fazer uma cópia dele, usando o arrastar, vou até aqui o centro e clicar com o botão da direita. Feito, eu fiz uma cópia. Vocês podem ver que o objeto que tem as cores, né, que tem as bolinhas, ele está maior. Eu vou colocar ele dentro do outro objeto, com o Power Clip. Então eu vou lá em menu Objeto, Power Clip, colocar dentro de recipiente, e vou clicar nesse outro objeto. Feito. Aí ele colocou aquelas bolinhas, né, o padrão das bolinhas, dentro do outro objeto, de forma que a gente não enxerga mais aquela imperfeição. Eu só me enganei em relação a aproveitar já esse sombreamento, porque quando eu faço Power Clip, ele mata mesmo o sombreamento. Eu esqueci disso. Então, vou fazer mais uma cópia desse. Vamos lá. Agora vai dar certo. Aqui, ó. Vou colocar aqui no centro, clico com o botão na direita, esperar ele processar, e agora sim, ó. Eu fiz uma cópia da sombra sobre o ovo colorido, né, que está com as bolinhas, feito aqui. Vou fazer de novo uma cópia dessa sombra, mesmo esquema, ó. Vou arrastar aqui. E vou jogar para trás, porque ele ficou para frente, né? Ó. Vou jogar para trás e avançar alguns níveis para aparecer aqui. Beleza, tá bom assim. Feito. O último eu vou utilizar uma outra técnica. Vamos lá. Eu vou criar um outro objeto aqui, vou colocar aqui fora. Aqui eu vou mostrar uma forma mais elaborada. Você pode fazer um desenho mais complexo. Eu vou fazer algo relativamente simples, só para mostrar a técnica, ok? Vou colocar duas cores aqui, ó. Deixa eu primeiro fazer a cópia. Aqui, ó. Ctrl. Opa, esqueci de clicar com o botão da direita. Feito. Vou colocar aqui um tom de vermelho, colocar um tom um pouco mais escuro para ficar mais bonitinho. E o amarelo também, um tom mais escuro. Quase um alaranjado aqui. Vou tirar as linhas de contorno e vou fazer mais uma cópia desses dois objetos para criar um padrão listrado. Feito. Vou selecionar todos eles, agrupar. E eu vou fazer com que esses objetos tomem a forma do ovo. Como que a gente faz isso? Eu vou utilizar do grupo de ferramentas aqui que tem dentro da sombra, o Envelope. Vou vir aqui em Envelope, vou na opção Criar a partir do envelope, e aí eu vou apontar para essa forma, que é o nosso ovo. Vou dar um clique aqui, e aí aquele objeto assumiu o formato do ovo. Aqui eu vou ter o mesmo tipo de problema que eu tive com o outro padrão aqui. O objeto vai ficar um pouco imperfeito nas bordas. Vou vir na seleção para a gente enxergar melhor. Tá vendo que está meio sextavado aqui, meio cortado, né, com umas pontas? Então vou usar a mesma técnica. Eu vou aumentar um pouquinho esse objeto, suficiente para eu ver que vai sobrar, né, vai ultrapassar a linha do objeto que eu vou utilizar como referência, e vou fazer o mesmo esquema de criar um Power Clip. Então, vou selecionar esse e vou colocar como Power Clip desse objeto. Então, objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente e vou colocar dentro desse cara aqui. Feito. Tirar a linha de contorno, novamente, para ter a mesma questão de uma sensação mais realista. E vou copiar de novo esse objeto para colocar como sombra. Só que dessa vez eu vou tentar já pegar a sombra de baixo e esse objeto aqui, os dois de uma tacada só, para colocar na mesma posição.
Vou arrastar até aqui, até onde aparece centro, e clique com o botão da direita para criar uma cópia. A sombra ficou novamente sobreposta, então vou jogar para trás. Jogando aqui com o atalho, Ctrl Page Down. Acho que eu tenho que jogar tudo para trás, mais fácil. Ó. Shift Page Down e vou subir com Ctrl Page Up, 2 níveis. Agora sim, ó. Então, ó, ficou bem interessante. Eu acho que se esse vídeo não merecer um joinha, não sei o que merece, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilha com um amiguinho o vídeo, deixa qualquer sugestão ou observação, pedido de desenho aí nos comentários, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!